Bem-vindo ao nosso primeiro podcast Acreditando. Esse é mais um espaço que fala do servidor público, da valorização do servidor público em relação à sociedade, ao Estado, ao próprio servidor. É mais um espaço para que ele se manifeste, para que o servidor público se manifeste com seus posicionamentos, com as suas esperanças aqui para o nosso Acre, a nossa política. Então eu aguardo vocês, todo servidor, que queiram participar do nosso canal. É mais um espaço em defesa do trabalhador, daquele que presta serviço em atendimento não somente à Secretaria da Fazenda, mas como todo o Estado do Acre. Nosso muito boa noite para vocês. Eu sou Solange Cruz, eu estou aqui com o nosso primeiro entrevistado de honra. É uma pessoa muito importante para o Estado do Acre, para a Secretaria da Fazenda, para o servidor público e para toda a sociedade acreana. O nosso primeiro convidado é o secretário de Estado da Fazenda, o secretário José Amarizo. Secretário, muito boa noite para o senhor, muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração. Eu quero dizer aqui no ar o quanto eu admiro a sua gestão, o quanto o senhor é importante para a nossa categoria na Cefaz, para os servidores da Cefaz, o quanto o senhor contribui para a Secretaria da Fazenda e para todo o Estado do Acre. Muito obrigada pela sua colaboração e pelo compromisso que o senhor tem conosco. Boa noite. Boa noite, Solange. Boa noite a todos os servidores fazendários. Para mim é uma grande honra estar aqui abrindo o seu programa, que eu acreditando, assim como todo acreano, a gente nunca vai deixar de acreditar, porque a gente espera por dias melhores e todas as conquistas são celebradas. E os importantes são vocês, enquanto servidores de carreira, enquanto aqueles que fazem da Fazenda forte a Fazenda que é hoje, porque vocês estão aí por um bom tempo e eu fui muito bem recebido ali em 2020, quando eu cheguei adjunto do Tesouro, hoje na titularidade da Cefaz já há 6 meses, e assim, vocês são imprescindíveis, né, para o trabalho que o Estado desenvolve, para a arrecadação, para o controle dos gastos públicos. Então assim, eu não consigo imaginar. Eu até costumo falar que a fazenda é o coração do Estado, porque é dali que saem as fontes de alimentação para todos os poderes e para toda a sociedade acreana. Obrigada, secretário. A nossa primeira pergunta hoje é como é que nós estamos sabendo através da imprensa televisiva sobre o aumento do Fundo de Participação do Estado. O que é que o senhor pode falar sobre isso, sobre as perspectivas que tange o concurso público, os auxílios com essa nova situação do FPE, do Fundo de Participação dos Estados? O Estado, assim, não só o Estado do Acre, mas toda a União e também os demais estados, logo após a pandemia, com a retomada da economia, a gente teve, digamos que um boom. Ali, né, o primeiro trimestre do ano, a gente teve uma melhor arrecadação, não só pelos incentivos e auxílios que o governo federal colocou, mas também trazendo para a nossa seara o reajuste que o governador deu, o pagamento de prêmio de valorização dos profissionais, das mais diversas categorias. Então tudo isso dá mais ânimo para que a gente imagine cenários futuros com melhores perspectivas. Embora também tenhamos algumas adversidades, como algumas legislações sendo aprovadas recentemente, na possibilidade de perca de arrecadação, até alguns analistas dizem que são medidas eleitoreiras. Aí a Cefaz, embora tenha também um papel político, mas a gente sempre se preza mais para o lado técnico. A gente tem trabalhado com muita prudência na redução do que pode se reduzir, nos incentivos que pode dar, assim como foi o refis que nós fizemos agora, encerrou agora dia 30 de junho, para melhorar a arrecadação e trazer também as empresas que estavam fora do mercado em razão de inadimplência ou alguma dívida com o fisco estadual. Mas assim, somos sempre otimistas, porque nós sabemos que o nosso estado ainda depende do FPE, o FPE é a nossa maior arrecadação, aí depois vem a arrecadação própria, que é o ICMS, que esse sim vem sofrendo alguns ataques aí via a legislação aprovada no Congresso, mas isso não nos desanima, porque de fato a gente sempre espera um cenário favorável para pelo menos cumprir e honrar com os compromissos que o governador assumiu, e um destes é o pagamento do salário em dia, e até a gente sempre fala que não só em dia, mas até antecipando, a gente tem feito isso. Já agora, dia 28 de julho, a gente paga a primeira parcela do 13º, juntamente com o salário do mês de julho, porque ele se retroalimenta. À medida que a gente paga o funcionário público, o servidor público,
aquilo ele vai consumir e retroalimenta os cofres do Estado para fazer novos investimentos. Então, assim, embora nós tenhamos um cenário que eu digo meio... Eu sempre falo às vezes que parece que é como se fosse um céu com nuvens, que dá um vento e a nuvem muda, porque lá no Congresso muda uma legislação, afeta o nosso FPE. O presidente e o Congresso aumenta ou muda um piso nacional, como foi o do Fundeb, como está sendo agora discutido o da enfermagem, acaba afetando. Mas quem está na gestão pública tem que estar preparado para essas alterações, não é um mar calmo, né? A gente tem ali as nossas tempestades, mas o que nos anima, como eu falei, assim, é saber que a gente tem servidores comprometidos, como são os de carreira da Cefaz. Ali nós temos, assim como você sempre me lembra, servidores com mais de 30 anos de carreira, com quase 40, quase a minha idade, e estão ali firmes na luta porque ainda acreditam nesse Estado e que podem servir e servir bem. Então, secretário, e agora com uma nova medida que o presidente anunciou sobre os combustíveis, que vai ter uma redução no fundo de participação, o que o senhor pode informar para os servidores e para a sociedade, que a gente fique confortável com essa situação? Toda a equipe técnica da Cefaz, juntamente com os outros secretários de Fazenda do Estado, de toda a nação, a gente tem acompanhado isso com muita cautela. Para se ter uma ideia, a gente estima que o Acre pode deixar de arrecadar em torno de 230 milhões de reais, né? O governador está a par disso, a Procuradoria do Estado está nos acompanhando e orientando juridicamente quais são as medidas que podem ser tomadas para que a gente preserve pelo menos o mínimo, o que é esse mínimo? É honrar pagamento de servidores, e aí eu deixo claro para vocês, e não é questão eleitoreira, até o final do ano e os primeiros meses de 2023, independente de quem assuma o governo, independente de quem seja o secretário da Fazenda, vindouro, a gente vai honrar esses compromissos, não vamos deixar isso fora. Mas a gente hoje não pode se privar de fazer novos investimentos, ou seja, construir mais alguma coisa, ampliar algum acesso, quer seja de ramal, porque isso pode impactar nesses investimentos. Mas aquilo que é obrigação do Estado, primeiramente, de folha de pagamento. Prioridade. Prioridade zero. O governador sempre fala isso, assim, que não me deixem com essa. Ele diz assim, eu posso fazer tudo certinho, mas se eu atrasar um mês de salário, eu vou ser lembrado pelo mês de salário que eu atrasei. E a gente tem muito esse cuidado lá, inclusive com o nosso diretor do Tesouro, nosso adjunto do Tesouro, que é da carreira fazendária também, o Elson Dávila, e toda a equipe técnica da Cefaz. A gente vive fazendo cálculos para ver o que é que a gente pode. E vocês devem acompanhar. Embora nós tenhamos essas possíveis percas, a gente continua contratando, continua fazendo concurso. O concurso da Cefaz é esperado para o ano que vem, né? A gente tem feito porque há uma defasagem de pessoal em razão das aposentadorias ou de alguns que faleceram, infelizmente. Nós perdemos alguns colegas ali. Então, assim, mas a gente pensa num Estado forte e a arrecadação de que é mais um desafio. O próprio governador tem viajado em outros estados e até às vezes em países, como teve agora recente em Genebra, em busca de investidores. Muitos países, até estados do próprio país, né, não conhecem o nosso potencial. Quer seja o potencial turístico, quer seja o potencial do próprio agronegócio, que começa a despontar aí com a questão da soja, que a gente não tinha isso e agora começa a ter. Então, quando a gente vê o Acre, um estado pequeno, mas que começa a contribuir em alguns campos. Antigamente nós tínhamos só o gado e a atividade de exploração madeireira. Então agora a gente já começa a trabalhar o agronegócio. Então, assim, são nichos de mercado que podem ser ainda mais expandidos e explorados de forma até sustentável. O próprio turismo, né? Nós temos a Serra do Divisor, lá em Cruzeiro do Sul, né? O Rio Moa, que é um parque nacional muito atrativo aqui para o Acre. E não só um turismo, digamos, do pessoal que vem de fora para cá, mas o próprio acreano. Sim. Porque quando eu saio daqui de Rio Branco e vou lá na Serra do Divisor, ali depois de Mâncio Lima, eu movimento a economia interna também, né? Então, assim, a roda, né, da economia. A valorização da produção regional, né, que a gente até às vezes mapeia. O Acre produz o quê? Farinha, né? É só carne. Então, assim, mas cada município, e a gente vê muito isso agora nas feiras agropecuárias, né? Sim. O Festival do Abacaxi em Tarauacá, o Festival do Açaí em Feijó, né? O Festival do Mandim em Santa Maria. Você vê assim, as potencialidades regionais. Sim. E aí o próprio Estado, juntamente com a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, em parceria com a CEPLAG e Cefaz capitaneando o Executivo, contratou uma Fundação Dom Cabral para fazer um diagnóstico dessas potencialidades, para que façamos um diagnóstico de Estado e não só de governo, porque
o Estado precisa disso, saber em que pode estar investindo para que não venham, às vezes, se aventurar e mudou um executivo, mudou um secretário e esqueça aquilo que está sendo feito para ir para uma outra linha. Então, fazer os investimentos de forma estruturada, né? De forma que possa ser, de fato, perene. Porque já houve isso aqui em Rio Branco, no caso da Sila, né? Nós tínhamos a melhor manteiga, o melhor leite. E hoje nós só temos a empresa com algumas pessoas lá, né? Mas é isso aí. Acabou e era o melhor produto, que a gente tinha um produto muito bom aqui no Acre, e hoje nós não temos mais. Isso, era aquela companhia de laticínios do Acre, né? Hoje a gente tem alguns servidores que estão cedidos para outras secretarias, né? Que era a força. O próprio nosso Banco do Estado, né? Que ainda vive em fase de liquidação. Mas já tivemos alguns investimentos. Agora mesmo a própria questão de peixes, né? A exploração de peixes, que era peixes da Amazônia. Então, assim, a questão de castanha. Então, assim, tem algumas potencialidades que elas precisam ser melhores exploradas e fortalecidas. Porque eu tenho que trabalhar toda a cadeia produtiva. Aí você não envolve só o recurso. Às vezes você tem um recurso, mas se ele não for bem aplicado, não for uma forma estruturada, é dinheiro jogado fora. Sim, eu acredito. Secretário, em relação ao servidor público, nós sabemos que o servidor público ele é a ligação da sociedade com o governo, né? E quais são as suas estratégias agora, no caso da Cefaz, para enquadrar essa situação do RH, para que o servidor público ele seja valorizado perante a sociedade, perante o governo? O senhor tem alguma estratégia na situação do RH para o GDFAZ, que é a gestão fazendária? Na verdade, assim, quando eu cheguei na Cefaz, né, assim, a gente já encontrou esse movimento dos sindicatos, tanto o Sindifisco como o Sinfac, são sindicatos que trabalham junto com a gestão. Então, assim, nem o que me antecedeu e agora a gente não está inventando a roda. Vocês já tinham os planos, já sabiam muito bem onde é que queriam chegar e foram recepcionados pelo Executivo de forma que a gente tentasse atender os anseios de vocês. Quer seja o fortalecimento da carreira, quer seja o reconhecimento que ao longo do tempo não tinha tido esse acesso, a gente está tentando viabilizar. E aí eu quero até enaltecer aqui o trabalho do sindicato, na pessoa da Solange, né, que tem sido uma árdua guerreira mesmo, porque não desistiu em nenhum momento. Né? Mesmo às vezes a gente... o secretário não vai me atender, a PGE não vai me atender, vamos pegar a porta, mas ela nunca desistiu. Isso é importante, quando a gente tem pessoas à frente das batalhas, que são perseverantes, eu digo insistentes, mas não chatos, como o pessoal diz, assim, porque você está lutando numa causa que realmente é justa e necessária. E a Cefaz, tanto o Rômulo que me antecedeu como eu, a gente tem tentado criar essa interligação entre a forma jurídica de achar os caminhos. Nós tivemos alguns impedimentos em razão da lei de responsabilidade fiscal, você é sabedora também disso, porque acompanha o dia a dia do Estado. Nós recebemos o Estado na casa de 55% gastando com o pessoal. Hoje já estamos em 49,16%, isso mostra um certo equilíbrio, porque mesmo com dificuldades e contratando, a gente conseguiu diminuir isso, o que nos dá uma possibilidade de avançar até o final desse ano com a parte legal, né, da carreira e pensar nos ganhos econômicos e financeiros já a partir do ano que vem, que se Deus quiser a gente já deve estar fora do limite da lei de responsabilidade fiscal. Que serão ganhos de integrante do fisco, porque é sabido que os integrantes do fisco hoje eles ganham umas vantagens do fisco, mas eles não ganham o salário do fisco. Né? Isso, o salário do fisco. Isso, Então, isso é muito importante para todo servidor público. Eu agradeço muito. Secretário, em relação à implementação da Lei 14.133 de 2021, que ela substitui a Lei 8.666, né, de 93, que é a chamada Lei da Licitação, e o Manual da Contabilidade, será oferecido capacitação para o servidor que tem prestado esse serviço, que tem dificuldade em receber essa capacitação, tendo em vista os valores dos cursos e a situação do GDFAZ, o equilíbrio do GDFAZ? O senhor teria alguma estratégia para combater esse tipo de problema? O problema de capacitar os servidores? Eu penso que hoje é o maior investimento que a gente faz. Eu venho de uma família toda de educadores, eu fui para o lado da contabilidade pensando que ia fugir da educação. Né? Eu digo até, o meu lema é a busca pelo conhecimento. Porque eu acho que a maior riqueza que nós temos é o conhecimento, e enquanto servidor público, é o maior patrimônio que nós temos. Capital intelectual, isso, né? Porque
não basta só a gente investir em estruturas físicas, em tecnologias, nós não cuidamos das pessoas. No governo Gladys Camili foram reativadas ou criadas várias escolas, inclusive a escola fazendária, que já existia, mas não tinha operacionalização, a gente está começando a ofertar. Fizemos contratações de alguns cursos para fazer na plataforma online, que já está disponível. E desse tema bem relevante que você falou, da Lei 14.133, substituir a 866, e também a questão da contabilidade, agora recentemente foi ofertado um curso, não só para a Cefaz, porque a gente tinha que, enquanto dentro da Cefaz a gente tem a contabilidade geral, a gente chamou os outros entes para participar, foi disponibilizado 60 vagas, mas assim, está sendo elaborado por meio da Escola Fazendária, que a EFAZ, um plano de capacitação de forma contínua, que aí vai envolver todos os níveis, desde o técnico fazendário, o auditor, todas as carreiras, para que estejam aptos para essas mudanças. A gente tem um prazo já para o ano que vem de implantar a 14.133, o Estado ainda está regulamentando, ainda está usando a 866, né? Sim. Mas a 14.133 está aí batendo as portas, a gente precisa estar preparado, porque ficamos aí de 93 para cá, 17, 20, mais de 30 anos com uma legislação que não se atualizou, né? Então, assim, as pessoas às vezes se tornaram expert em 866. Agora, quando a 14.133 bate, a gente tem que todos os envolvidos, desde a contratação, a seleção de um fornecedor e de um serviço, e o nosso fazer fazendário, que não é só a parte de arrecadação, mas também a atividade de meio, precisa estar apta para exercer bem a sua função. E o Estado não se furtará de oferecer. Quer seja presencial em outro centro, se aqui não tiver, se não pudermos trazer, quer seja online, como eu falei agora, a Escola Fazendária já está aí com mais de 10 mil cursos disponíveis. A gente contratou agora recente, por meio de elegibilidade de licitação, a Fundação Getúlio Vargas que disponibiliza isso. Mas isso aí, assim, eu digo, não é um pacote fechado. Se vier uma demanda do servidor por alguma capacitação, a Cefaz, enquanto eu estiver à frente, a gente até está construindo um plano, porque eu sempre falo para as pessoas, não devem ser decisões individuais do secretário, mas se tem um plano a ser seguido, os que me sucederão darão continuidade, é assim que eu espero. Então, secretário, mas a gente sabe também que em todo o Estado nós temos o acesso do processo da despesa, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Essas pessoas também vão ter capacitação, porque elas também precisam dessa capacitação. Eu estou falando que não somente o servidor da Cefaz, mas dos outros órgãos que trabalham, porque é sabido que a Cefaz ela também fecha as contas dos poderes autônomos, né? Tribunal de Contas e Ministério Público. Essa capacitação vai ser estendida para eles também? Sim. Firmamos um convênio semana passada com a Escola de Contas do Tribunal de Contas. Aquilo que a gente não consegue absorver enquanto escola fazendária, existe a Escola do Servidor Público que está ancorada dentro da CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão. Mas assim, nós somos disseminador de conhecimento, porque muitas vezes quando lá numa empresa indireta, lá numa outra secretaria de menor porte que não tem acesso a essa informação, o ponto de apoio deles é a Secretaria da Fazenda, quer seja no planejamento, quer seja nas fases da despesa, na execução orçamentária, porque eu sempre falo que tudo começa na Cefaz e tudo termina na Cefaz, porque é onde está o registro da informação contábil. Dados, né? Então, é de lá que se alimenta, não só financeiramente, mas também de conhecimento. Então, todos os servidores públicos, mesmo que não sejam da carreira fazendária, são bem recebidos, são bem-vindos, porque os cursos, esse mesmo que a gente fez agora, foi para 60 pessoas, a gente disponibilizou vagas para os outros poderes também. Estava lá a Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas, então assim, TJ, né? E as secretarias do Executivo e também da Administração Indireta. Essa integração, né? Sim, é necessário. Secretário, eu ia perguntar sobre a transformação digital. O senhor já respondeu parte disso, né? O senhor tem alguma nova estratégia de alinhamento dos recursos humanos no que tange recepcionar o servidor na era digital? O senhor já falou um pouco que o senhor tem essa plataforma, mas isso vai ser estendido para todo o Estado, para a Cefaz também. Como é que fica essa situação da transformação digital? A gente tem, quando a gente... 2020, quando eu cheguei na Cefaz, havia um grande projeto que estava sendo tocado pela Diretoria de Tecnologia da Informação, chamado de hiperconvergência. Hoje a Cefaz desenvolve a gente desenvolve nossos próprios sistemas, tem uma equipe terceirizada que ajuda a fazer isso, desde o sistema de arrecadação e tributação, mas também o sistema online, não só para o servidor, mas também para o contribuinte. A gente vai lançar
já tem acesso, está em fase disponível para o contribuinte, que é o Cefaz Online, e a gente precisa aprimorar isso. Então, assim, é não só olhar para o servidor, para que ele tenha acesso, porque com a pandemia foi necessário desenvolver a nossa tecnologia, nossos equipamentos. Agora mesmo a gente está adquirindo computadores em parceria com a CEPLAG, mudando nosso parque tecnológico para equipamentos mais modernos, para ter maior comodidade desse serviço que é emprestado, porque não adianta a gente querer arrecadar mais com um computador lá do início do 386 ou 486. Então, assim, se faz necessário. E eu sempre comento que a Cefaz, ela não é melhor do que nenhuma outra secretaria, mas nós necessitamos de ter o melhor, porque é a partir de nós que os outros vão também buscar os recursos. Então, se nós tivermos atrasado tecnologicamente, não investirmos em tecnologia, existem outros projetos na questão até de melhoração de arrecadação, que a gente vem trabalhando a questão de implantação de um scanner na tucandeira, a questão de malha fiscal e tributária, o processo eletrônico, que hoje ainda é manual. Vocês terem uma ideia, quem não conhece a Cefaz no dia a dia, né, as outras secretarias, é um processo que vai para a dívida ativa do Estado, uma cobrança fiscal. Ele entra com papel na Cefaz, depois tem que mandar o papel lá para a PGE. Então, mesmo com o SEI, que já diminuiu um pouco essa burocracia de papel, mas ainda tem muita coisa fora do eletrônico. A gente está começando a fazer isso por meio do processo eletrônico administrativo para tirar, e é onde eu possa trabalhar em qualquer setor. Hoje eu falo sempre citar de novo aqui o secretário do Tesouro, ele disse que antigamente a gente tinha que fazer o borderô e mandar no banco. Hoje o borderô eu consigo fazer no meu celular, autorizar, independente de eu estar numa reunião ou não, um pagamento de emergência a gente consegue fazer. Então, assim, a tecnologia veio para nos ajudar, mas eu sempre deixo bem claro, e lá da história do início da máquina, né, das máquinas de tecnologia, embora a tecnologia se avance, as pessoas têm que caminhar para lado a lado. Eu digo assim, vai ter que ter primeiro uma pessoa para ligar a máquina e para desligar, e depois dar o comando, porque ela sozinha ainda não consegue fazer. Então, assim, embora a gente esteja investindo em tecnologia, a gente não vai deixar de capacitar as pessoas, porque lembro muito bem isso, o nosso maior ativo são as pessoas. Sim, é o nosso capital intelectual. Sim. E assim, o secretário adjunto da Cefaz, ele veio dessa geração do borderô, né? Isso, Ele trabalha com esse borderô porque ele veio da geração que ainda existia essa situação. Da maquinazinha em cima da mesa, que fica fazendo os cálculos e sai o papelzinho lá. O problema dele é a geração dele, né? Secretário, nós sabemos que o senhor foi a uma reunião, que o senhor chegou ontem, né? Reunião lá do CONFAZ, do Conselho, do GDFaz. O que é que o senhor tem para nos dizer sobre essa reunião? Essa reunião, ela bimestralmente, ela acontece. É a segunda que acontece presencial após a pandemia, porque eram feitos encontros virtuais. Hoje o tema que mais desperta necessidade de envolvimento é a questão do ICMS, que com as mudanças na legislação, essa preeminência de perder a arrecadação, colocou todos os estados que estavam fazendo em alerta, mas paralelo a isso tiveram outras pautas. Por exemplo, embora o Congresso não trabalhe a reforma tributária como se espera o país, ele está trabalhando, em véspera de eleição, vários pontos que afetam de fato a reforma tributária, como o aumento do limite do Simples, como o término ou a inexistência da substituição tributária, que um estado que nem o nosso aqui, que mais recebe do que produz, perderá muito se deixar de ter a substituição tributária. Então, assim, o assunto principal era ICMS. O que a gente pode fazer para postergar ou minimizar essas percas, mas também com toda essa agenda legislativa, em onde o CONCEFAZ e o CONFAZ participam ativamente em busca da defesa do Pacto Federativo, que infelizmente recentemente foi um pouco invadido com as ações tanto do Congresso como do próprio presidente. Assim, aqui não é opinião pessoal, mas mais técnica mesmo. E aí o que a gente busca é de garantir as nossas prerrogativas, assim como um servidor não quer ver a sua carreira sendo ocupada por um outro servidor de carreira anômala ou que não estaria preparado. A gente não imagina, porque imagine se nós fôssemos legislar sobre impostos federais ou invadir a competência do município sobre o ICSS. Então, assim, nós temos que cuidar cada um da sua parte. Então, eu brincava esses dias com um colega de São Paulo, que eu dizia para ele, parece que o ICMS virou um imposto federal. Então, assim, porque quando o governo federal diz, vocês têm que baixar com poder de decisão, claro, respeitada todas as instâncias legislativas. Então, como a gente viu o nosso espaço invadido, fomos buscar o caminho do judiciário para minimizar
essa perca que a gente vai ter. Então, mas a discussão é mais essa. Então, a Secretaria das Fazendas estão um pouco assustada, mas sem deixar, porque sabe que todas as decisões lá vai impactar diretamente no cidadão, porque eu sempre falo que antes de ser gestor ou de ser servidor, a gente é cidadão. Então, de alguma forma, a gente é afetado quando falta o colégio para o nosso filho, quando falta o posto de saúde. E aí eu não estou falando só da questão de se é de qualidade ou não, mas primeiro nós temos, às vezes, países mais desenvolvidos do que o nosso, educação é privada, saúde não tem sistema único de saúde como o nosso tem. Então, assim, mesmo que precariamente, nós precisamos manter isso, e é isso que é discutido nesses congressos, nessas reuniões técnicas. O fortalecimento das fazendas estaduais, e aqui eu não estou falando só de aumentar a arrecadação, porque às vezes também a gente tenta, os convênios que são aprovados, você tenta diminuir às vezes algumas atividades. Agora mesmo nós aprovamos, juntamente com Rondônia, o último um dos convênios foi proposto, que é a arrecadação, a questão da medicação, dos medicamentos. Então, assim, a questão da tributação dos ICMS dos medicamentos teve uma alteração para favorecer as empresas que aqui estão ou que vendem aqui para a região. Então, assim, está sempre antenado, pensando não só em arrecadar, mas de que mesmo arrecadando, também consiga... esses dias um colega da Cefaz, não lembro agora o nome, ele disse assim, nós precisamos de um sistema de arrecadação que seja justo, não cobrar nem mais e nem menos, mas aquilo que é possível ser cobrado. Então, acho que essa é a nossa luta, manter os serviços públicos, porque só aumenta a necessidade da população. E o Estado, enquanto dever, não pode deixar de oferecer segurança, saúde, educação, porque é constitucional. Então, se nós não fizermos, seremos cobrados e responsabilizados. A população é quem sofre, sim, né? Sim. Secretário, enquanto plataforma de governo, o senhor pode assegurar o efetivo prêmio da Cefaz? Sim, o prêmio da Cefaz. Hoje mesmo o secretário adjunto da Receita, Clóvis, me perguntou assim, eu posso startar o processo? Já devia ter startado, porque já tem que pagar a primeira parcela agora em agosto, né? Então, legalmente, em alguns governos não eram pagos, a gente tem honrado, pagamos até dos governos anteriores que deixaram pendente, e é uma obrigação nossa pagar sempre no período que é acordado e que a legislação manda. Então, em agosto agora, a gente já vai fazer o pagamento do prêmio da parcial da meta que foi arrecadada do primeiro semestre, né? É porque nós sabemos que a parcela do ICMS ela foi diminuída, né? Do combustível, o ICMS do combustível diminuiu. Isso. E o FPE também vai diminuir, né? Nos próximos meses essa situação já chegou aqui no Acre, a população vai sofrer com isso, o servidor também, porque diminui nos cofres públicos, e a gente sabe que é a fazenda que administra, que é o tesouro do Estado, né? Ela que administra todo o Estado na situação fazendária, na situação financeira, tributária. Então, como que fica, o que o senhor tem a dizer em relação a essa diminuição, a esse impacto na folha de pagamento? E o que isso pode causar de sofrimento tanto para a sociedade como para o servidor? Como eu assim, só para ratificar, né? Tipo assim, dentro desse compromisso do governador de não atrasar salários, não atrasar benefícios, isso foi até uma discussão que teve na época do reajuste. Nós trabalhávamos no final de 2021 para início de 2022 com reajuste acima dos 2 dígitos, né? Que seria no mínimo 10%. Quando a gente regrediu para fazer, que foi aprovado, 5,42%, foi aquilo que coubesse dentro do nosso caixa, dentro do nosso disponível, da nossa arrecadação. Então, embora haja essas percas, como você bem colocou, até abril, por exemplo, do diesel, nós estamos cobrando, embora hoje o Acre tenha um diesel mais caro do que a gasolina, que isso nunca foi visto. Antigamente o pessoal comprava carro a diesel porque ganhava no consumo de combustível e pagava menos. Hoje o diesel está mais de R$8 e a gasolina está abaixo de 8. Mas a gente está cobrando ICMS do diesel com preço de novembro, que está tabelado, que era 4,62, se não me engano. Hoje já está em 8,20 o diesel em alguns postos. Então, só de novembro a abril desse ano, nós diminuímos a arrecadação com diesel de R$19 milhões. Então, assim, e isso que se aproxima, que foi 230, mas embora haja essas percas, a gente tem condição, com todas as arrecadações que foram feitas de outras receitas, para honrar esses compromissos. Então, é compromisso do governo Gladys Camili, e isso, como eu falei assim, isso não é campanha ou medida para a questão do pleito eleitoral que se aproxima.
desde o início da gestão dele, disse, vão honrar pagamentos de servidores. Porque o senhor tem essa reserva, temos, né? A gente consegue, quando eu falei assim, até março pelo menos, se esse cenário tenebroso que está aí não se melhorar, a gente consegue manter todos os pagamentos em dias. Então, e torcer para que a nossa economia se fortaleça, continua se retroalimentando com o consumo, né? Porque graças a Deus, assim, as pessoas não guardam mais dinheiro debaixo do colchão, né? O que eles recebem, eles vão lá e consomem, quer seja em serviços, quer sejam em bens de consumo mesmo. Então, a gente é garantido, e isso aí eu posso lhe afirmar que até... meu Deus, eu digo que o meu limite é até dezembro, porque até onde eu estou. Pode ser amanhã, mas a gente tem caixa, independente de quem seja o secretário, para honrar os compromissos com o servidor público. Isso ajuda a roda da economia a girar, né? Com certeza. Secretário, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua visita, pelo seu compromisso aqui conosco. Eu quero lhe agradecer muito. Muito obrigada. Se tiver alguma coisa para falar para a população, para o servidor público, o senhor, por favor, fale, né? Porque aqui nós temos esse espaço tanto para o servidor da Cefaz como para todo servidor público do Estado do Acre. Então, senhor, por favor, faça suas considerações. Obrigado, Solange. Assim, como eu falei inicialmente, é uma honra estar aqui presente, porque, embora a Cefaz, eu sempre digo que tem um caráter muito mais técnico, nós precisamos desmistificar o que a Fazenda faz, né? Qual é a responsabilidade da Secretaria da Fazenda. Muitos nos veem, até a gente trabalha institucionalmente, uma campanha de conhecer a Cefaz. Eu sempre falo que quando há lá um uniforme sendo entregue, quando há uma merenda sendo entregue, um medicamento sendo comprado, é o servidor da Fazenda, quer seja técnico, quer seja auditor, que está contribuindo para que aquilo seja realizado. Então, assim, a Secretaria da Fazenda não é só a arrecadação, mas também a distribuição de renda dentro de um Estado que depende muito da arrecadação pública. Nós vivemos num Estado que depende do governo do Estado, que depende da economia do contra-cheque, como falam, mas é primordial que todos conheçam a Cefaz como esse capitalizador de recursos, mas também distribuidor de renda para que as políticas públicas se realizem. E aí, dentro dessa política de execução, quer seja orçamentária, quer seja financeira, o servidor público, não só o da Cefaz, mas cada um na sua secretaria, independente do tempo que tenha de casa, ele é imprescindível, porque essa é uma atividade que nós não podemos terceirizar. A atividade fim do serviço público, graças a Deus, e eu sou servidor de carreira do Tribunal de Contas, está garantida. Quiseram muitos tirar alguns direitos, digamos, enquanto servidor público, de deixar a carreira fragilizada, mas a duras penas das entidades sindicais, como a de vocês, que representa aqui os técnicos fazendários, tem mantido, porque carreiras, algumas são de estados, algumas atividades podem até ser terceirizadas, mas jamais a gente pode entregar toda a execução do Estado na mão do privado, né? Então, assim, é necessário o privado, a gente reconhece a participação deles, mas tem atividades que ainda são inerentes à atividade do concurso e por isso que não vai se acabar o concurso. As pessoas vão se aposentar, as pessoas irão se aposentar e outras virão ocupar esses espaços, porque o servidor público é uma carreira que não estará em extinção em qualquer fase. Então, assim, ela será necessária para fortalecimento da gestão pública, porque são esses cargos da gestão pública que não são de indicação política. São esses que perpassam o governo, mas o servidor público está ali, que eu digo, carregando o piano. Então, independente de quem seja o secretário, de quem seja o governador, o servidor público é que dá continuidade à atividade de Estado. Então, eu agradeço muito a sua vinda até aqui, porque essa é a ideia do nosso canal, de desmistificar a estrutura fazendária, de mostrar para a sociedade como funciona a estrutura da fazenda, a estrutura do Estado do Acre, de todas as secretarias, como que funciona, porque o Estado ele tem que ter esse controle, né? Nós estamos falando aí de controle, não pode terceirizar tanto, tem que haver esse controle. Então, é esse espaço que você, servidor, tem aqui no nosso canal, para se manifestar, para se posicionar em relação a todas as estruturas de Estado, a todas as nossas negociações sobre carreira. Então, muito obrigada a você que ficou até o final. Secretária Marísio, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e até o próximo vídeo. Obrigado, à disposição.